Olá, um bom dia para você. Agora são 9 horas e 31 minutos. É hora de informação e prestação de serviço aqui na TV Canção Nova. Hoje é sexta-feira, 26 de junho de 2026. Vamos ver como está o clima em São Paulo. Tempo encoberto com possibilidade de garoa no decorrer desta sexta-feira. O dia continua frio, com máxima prevista de 19 graus. Entre os destaques de hoje, Papa abre encontro de cardeais em Roma e pede missionariedade. Igreja se mobiliza para auxiliar vítimas e reconstruir a Venezuela. Após restauro, imagem do Sagrado Coração de Jesus do século XIX retorna à comunidade em BH. Essas e outras notícias a partir de agora. O Papa Leão XIV abriu hoje no Vaticano um encontro extraordinário com cardeais de todo o mundo. Durante os 2 dias, o Colégio Cardinalício vai debater os rumos da Igreja Católica. O consistório acontece na Sala Paulo VI, no Vaticano, e reúne cardeais dos 5 continentes. Ao abrir os trabalhos, após agradecer a presença de todos, o Santo Padre pediu aos bispos que se concentrem em 4 pontos fundamentais. O primeiro deles é que a Igreja deve analisar a realidade atual com olhos da fé e escutar os fiéis antes de agir. Nesse contexto, o Papa reforça que Deus está presente no cotidiano e na história e que o papel da Igreja é reconhecer essa proximidade. O segundo ponto, de acordo com o Pontífice, é que a Igreja é chamada ao discernimento em um cenário de guerras e violências. O Papa sublinhou a importância de aplicar a encíclica Magnificat Humanitas na prática e na vida concreta das comunidades. No terceiro fundamento, o bispo de Roma afirma que o bem comum não surge sozinho, exige esforço coletivo contra a fragmentação social e os interesses individuais. O Papa lembrou que o modelo sinodal deve ser aplicado na tomada de decisões com foco na transparência, avaliação e corresponsabilidade. Por fim, como 4º ponto, o Leão XIV pede a implementação do sínodo. Ele declarou que a sinodalidade não fere a autoridade, mas ressignifica como uma ferramenta de comunhão e incentivo à participação de todos. O consistório segue até amanhã. O presente e o futuro da vida consagrada em pauta. Em São Paulo, religiosos de diversas congregações estão reunidos para refletir sobre o envelhecimento na vida religiosa e a formação de novas lideranças. 200 religiosos reunidos na capital paulista para refletir os principais desafios da vida consagrada no Brasil. As primeiras reflexões foram conduzidas pelo padre Didi, missionário indiano que evangeliza no Brasil há 35 anos. Nós vamos abordar sobre o envelhecimento da vida religiosa, na vida religiosa, e também das estruturas e das pessoas. E como nós podemos formar novas lideranças para apontar novos caminhos nessa sociedade também que envelhece. A Conferência dos Religiosos do Brasil lançou recentemente uma pesquisa nacional que pretende mapear a realidade da vida religiosa consagrada no Brasil. Após concluído, o levantamento vai ajudar nas reflexões levantadas durante o Congresso. Saber onde estamos, o que estamos fazendo, como estamos realizando a nossa missão, quais as nossas esperanças, quais os desafios que nós estamos enfrentando no hoje, para justamente com essa fotografia da nossa vida consagrada saber aonde precisamos investir mais. O diálogo entre as gerações, os desafios da formação de novas lideranças nas congregações e institutos e o surgimento de novas vocações também estão em pauta. Então a vida religiosa, ela tem muito a oferecer para os mais jovens, né? E os jovens podem aprender muito com os mais velhos. Então como que a gente consegue integrar isso nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, no nosso dia a dia? Essa diminuição de membros realmente tem sido uma dificuldade, mas não significa que isso é desanimador. Nós temos que manter a esperança e o Padre Didi também nos colocou muito sobre essa questão de mantermos uma esperança viva, fazendo da vida religiosa uma presença de amor, de fidelidade, uma presença transformativa. Agora vamos saber como fica o tempo em todo o Brasil.
A primeira onda de frio desse inverno segue atuando com força sobre o Brasil. E para o último dia de atuação da massa de ar polar sobre o país, ainda há possibilidade de geada no sul, especialmente no interior catarinense e no estado gaúcho. O centro-oeste terá tempo firme e temperaturas mais baixas, especialmente no Mato Grosso do Sul, mínima de 13 graus em Campo Grande. O sudeste será marcado por instabilidades e clima frio na sexta-feira. As temperaturas seguem amenas em São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro, com máxima de 24 graus. As regiões norte e nordeste terão temperaturas elevadas. Pode fazer 32 graus no Maranhão, 31 no Tocantins e no Amazonas. Tem também a previsão de muita chuva para algumas áreas dessas regiões. O mapa revela alerta para áreas do Amazonas, Roraima e Pará, no norte, além da faixa litorânea no nordeste, especialmente entre Sergipe, Alagoas e Pernambuco. No próximo bloco, a gente atualiza a situação do terremoto na Venezuela e pesquisa faz um raio-x da juventude no mercado de trabalho. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. O Itamaraty confirmou que 2 brasileiros perderam a vida no terremoto da Venezuela e a Força Aérea Brasileira leva ajuda humanitária ao país. O Francisco Coelho traz as informações. Sidney, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil confirmou a morte de 2 brasileiros em consequência dos terremotos ocorridos na Venezuela. Em nota, o Itamaraty disse prestar apoio aos familiares e lamenta as mortes dos 2 brasileiros. Foram um homem e uma mulher. Um deles estava em um desabamento na capital venezuelana, Caracas. A outra morte ainda está em apuração. O Ministério de Relações Exteriores disponibilizou canais de comunicação para brasileiros que estão na região. E o governo do Brasil vai enviar ajuda humanitária para a Venezuela. Daqui a pouco, por volta das 10 horas da manhã, um avião da Força Aérea Brasileira vai decolar com 9 toneladas de equipamentos de resgate da base aérea de São Paulo. Além dos equipamentos, também serão enviados profissionais da Defesa Civil Nacional e militares dos bombeiros do estado de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, além de técnicos em telecomunicações da Agência Nacional de Telecomunicações. Os envios foram autorizados pela Presidência da República. Em uma mensagem nas redes sociais, o presidente Lula disse que também autorizou o envio de equipamentos para a montagem de um hospital de campanha, também purificadores de água, além de medicamentos e material para a realização de cirurgias. E agora, mudando de assunto, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a transferência do banqueiro Daniel Vorcaro da Superintendência da Polícia Federal em Brasília para a Papudinha, dentro do complexo penitenciário da Papuda. Daniel Vorcaro estava na superintendência da PF enquanto aguardava as decisões sobre as propostas de delação premiada que foram apresentadas à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal. 2 propostas foram rejeitadas e o processo está paralisado. Por isso, o banqueiro será enviado para o complexo penitenciário da Papuda. As justificativas para a recusa das propostas de delação premiada são as de que a Polícia Federal já tem provas robustas que foram obtidas por meio das investigações e Daniel Vorcaro e a defesa não apresentaram provas robustas dos supostos crimes cometidos por ele contra o sistema financeiro nacional e também o favorecimento a políticos. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo. Obrigado, Francisco. A gente segue nesse assunto sobre o terremoto, porque o arcebispo de Caracas, capital venezuelana, relatou à Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que sofre a situação de várias igrejas destruídas pelo tremor. Durante várias horas, o arcebispo de Caracas, Dom Raul Castillo, percorreu paróquias afetadas para avaliar pessoalmente a situação. Além da catedral, pelo menos outras 12 igrejas e um seminário foram atingidos pelo tremor. Neste primeiro momento, teremos que atender as vítimas, estamos rezando pelos falecidos e também nos comprometendo a apoiar os voluntários e os agentes de resgate para que salvem as vítimas que estão nos escombros.
Chegará um segundo momento em que teremos que reconstruir igrejas, reconstruir escolas, reconstruir edifícios, o comércio e reconstruir um país. Por isso, como arcebispo de Caracas, envio essa mensagem de calma, união e solidariedade. A Organização Católica Internacional ajuda a igreja que sofre, pede orações pelo povo venezuelano e promove uma campanha de auxílio ao país. A ACN, Ajuda a Igreja que Sofre, é uma fundação que cuida da igreja onde ela sofre, inclusive por catástrofes naturais como essa. E a gente conclama todos do Brasil a ajudarem a reconstruir esse país. Vamos ajudar construindo a fé das pessoas com a nossa oração. Afinal de contas, a igreja leva a esperança nos momentos de dor e de medo que tantos estão vivendo, tantos desabrigados. E também ajuda concreta para reconstruir as estruturas da Igreja Católica. Equipes de resgate correm contra o tempo em busca de sobreviventes nas áreas atingidas pelos terremotos. O clima tem causado transtornos em outras partes do mundo. Confira os destaques internacionais. Caracas, capital da Venezuela, e em áreas do litoral central, profissionais, socorristas e a população correm contra o tempo enquanto removem toneladas de escombros na região devastada pelos terremotos. Grande parte da infraestrutura do país já estava vulnerável devido aos vários anos de crise econômica. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, este é o abalo mais forte a atingir a Venezuela desde 1900. Um avião da Força Aérea Chilena com uma equipe de especialistas chegou à cidade de Valência nesta madrugada para ajudar nos resgates. Também a Espanha enviou uma aeronave militar com 59 socorristas e 8 unidades caninas para dar apoio aos trabalhos de busca. O Major-General Kevin Jarrett, alto oficial do Comando Sul dos Estados Unidos, chegou a Caracas para supervisionar os esforços humanitários. A presidente interina, Delcy Rodrigues, declarou estado de emergência e nomeou um general para supervisionar os trabalhos. Na noite de ontem, o ministro da Saúde venezuelano, Carlos Alvarado, afirmou que mais de 230 pessoas perderam a vida, mas não confirmou o número total de vítimas. E o clima tem causado transtornos pelo mundo. Em Taiwan, chuvas torrenciais provocadas por uma tempestade tropical causaram alagamentos e inundações no sul da ilha. O fenômeno se aproxima do sul do Japão. Em Kyoto, o rio Camus já transbordou devido às chuvas que atingem o país. Autoridades meteorológicas alertaram para o risco de deslizamento de terra e inundações. Na Nova Zelândia, dezenas de voos foram cancelados nesta sexta-feira por causa da tempestade. O Serviço Meteorológico Neozelandês emitiu vários alertas de tempo severo. Os fortes ventos varreram o país. E na Europa, a mais severa onda de calor já documentada. Especialistas registraram temperaturas acima dos 40 graus em várias regiões, elevando o risco à saúde da população. Dados do Ministério do Trabalho, apresentados ontem, revelam que o ingresso de jovens no mercado de trabalho melhorou, mas ainda tem cerca de 6 milhões que não trabalham e nem estudam. O levantamento se refere ao primeiro trimestre deste ano. O Brasil tem quase 33 milhões de jovens com idade entre 14 e 24 anos, o que representa pouco mais de 15% da população. Desse montante, mais de 12 milhões só estudam, mais de 9 milhões só trabalham, 4 milhões trabalham e estudam e mais de 6 milhões nem trabalham e nem estudam. Desse recorte, boa parte é formada por meninas negras e com filhos. Esse é um dado que nos preocupa, porque todo jovem deveria, sim, ou ter a oportunidade de estar na escola ou trabalhando, ou os dois, através dos programas que o Brasil tem, que misturam as duas coisas, né? Que são os programas do Jovem Aprendiz, do estágio, onde você pode conectar as duas coisas, estudo com trabalho. A entrada no mercado de trabalho melhorou, mas a permanência não, e a qualidade desse trabalho a gente tem que discutir bastante. Um desafio que passa pelo fortalecimento de políticas públicas que melhorem a condição socioeconômica da juventude. A gente acredita cada vez mais no poder do jovem, né? Então, a gente tem que ter dados assim para desconstruir o papo que o jovem não quer nada com nada, que ele só quer saber do hoje. Não é verdade. O jovem quer ser CLT, ele quer ter carteira assinada, ele quer crescer, ele quer se desenvolver, mas a gente, enquanto país, precisamos dar as condições para que ele possa almejar o seu futuro, né?
A arte popular nordestina vai ganhar o oceano A arte popular nordestina vai cruzar o oceano e ganhar espaço na Itália. Artistas pernambucanos levarão a tradição da xilogravura e da literatura de cordel para o Festival Nordeste, Arte, Ritmo e Raiz 2026, evento que acontece em Roma de 24 de julho a 2 de agosto. As obras que seguirão para a Itália carregam séculos de tradição. Entre elas está a xilogravura, uma técnica de origem chinesa que chegou ao Brasil no século XIX e encontrou no Nordeste espaço para se popularizar. Foi nessa região que a xilogravura se aproximou da literatura de cordel. Os folhetos, que já conquistavam leitores com suas histórias rimadas, passaram a ser ilustrados com imagens gravadas em madeira. A união entre essas duas artes fez tanto sucesso que perdura até hoje. Mais do que uma técnica artística, a xilogravura retrata a alma nordestina. Em seus traços estão personagens populares, cenas do sertão, festas tradicionais, expressões de fé e narrativas eternizadas pelos versos do cordel. Agora, toda essa riqueza cultural atravessa o Atlântico para ser representada ao público europeu durante o Festival Nordeste Arte, Ritmo e Raiz 2026. E como não poderia ser diferente, esse fato também será contado em forma de cordel. O Festival Nordeste vai até o exterior para falar da nossa terra, que tem tanto valor, de forma caprichada e recheada com amor. A programação do festival inclui exposições, oficinas e recitais, promovendo o intercâmbio cultural e aproximando diferentes públicos de uma das mais representativas expressões artísticas do Nordeste brasileiro. A iniciativa busca fortalecer a presença da arte popular brasileira no cenário internacional e garantir que tradições como a xilogravura e o cordel continuem inspirando novas gerações dentro e fora do país. E após passar por um delicado processo de restauração, a imagem do Sagrado Coração de Jesus volta ao encontro dos fiéis. Restaurada, a peça do século XIX retornou à comunidade de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Foram meses de espera até que a imagem do Sagrado Coração de Jesus pudesse retornar ao Santuário de Nossa Senhora da Saúde em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. O desgaste causado pela ação do tempo tornou necessário um cuidadoso trabalho de restauração para preservar a beleza e as características originais. Eu pude perceber que tinha camadas de repintura muito grossas, inclusive os olhos já estavam tortos, assim, a pintura, alguns cílios pintados, as cores dos olhos não eram mais as mesmas. E através do processo de carnação italiana com veladuras a óleo, eu pude ir retomando essa delicadeza desse rosto. Por se tratar de uma imagem do século XIX, o trabalho exigiu técnica especializada e intervenções criteriosas. Aos poucos, o restauro revelou tonalidades, traços e detalhes originais que estavam encobertos pelo tempo. Eu pude me inspirar e fazer uma nova policromia, agora na folha de ouro, e dar mais ainda dignidade a essa imagem para que ela pudesse voltar ao santuário. Produzida na França por um tradicional ateliê de arte sacra, a imagem carrega muito mais do que um valor histórico e artístico. Ela é também um símbolo de fé e devoção da comunidade ao Sagrado Coração de Jesus. De volta ao nosso santuário arquidiocesano Nossa Senhora da Saúde, a nossa imagem do Sagrado Coração de Jesus, que se trata de um patrimônio que consta por lei municipal tombada de Lagoa Santa, mas de fé, de carinho, de amor, de devoção ao amado Filho de Deus. A imagem foi restaurada e agora aqui entra para nunca mais sair de dentro deste santuário. A edição de hoje fica por aqui, mas você pode revê-la em nosso canal no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Outras informações você confere em nosso site e às 6:45 da noite no Canção Nova Notícias.
Obrigado por sua companhia. Como igreja, seguimos em oração pelo povo da Venezuela e unidos ao Papa. Abençoado fim de semana e até segunda, se Deus quiser.